Queridos, abram a Bíblia comigo no livro de Isaías, no capítulo 43. Isaías, capítulo 43, do versículo 18 e 19. Amém? Não vos lembreis das coisas passadas, nem considerais as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, por tudo que já foi feito aqui, ó Pai, que tudo foi realizado, por todo louvor, adoração, ó Pai, que foi entoado e entregue ao Senhor nessa noite. Pai, e eu sei que o culto, ele também, ó Pai, tem uma parte muito importante, é quando nós podemos ouvir aquilo que o Senhor tem a nos falar. Senhor, e a minha oração é que nós não saiamos daqui nessa noite, sem que nós ouçamos a Tua voz, sem que nós possamos, ó Deus, ser alimentados ainda mais pela Tua palavra nessa noite, ó Pai, pois já temos sido alimentados através desses louvores. Pai, encontre o coração de cada pessoa aqui nessa hora, cada jovem, cada adulto, ó Pai, cada criança ali na igreja Kids, ó Deus, que o Senhor esteja falando poderosamente. Abençoa, Senhor, aqueles que estão nos assistindo agora, através das redes sociais. Nós não conhecemos a necessidade dessas pessoas, mas nós sabemos que Tu és um Deus de perto, mas também é um Deus de longe, um Deus que alcança aqueles que estão à distância, Senhor. E o Senhor pode fazer milagres agora na vida daqueles que estão necessitados, ó Deus, tanto, ó Deus, esses que estão nos assistindo, quanto, ó Deus, aos que estão aqui também. Por isso, Deus, mova-se no nosso meio. Ó Pai amado, manifesta o Teu poder, ó Deus, a Tua graça. E fala conosco, é o que nós te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Queridos, nós, lá em João capítulo 8, versículo 36, Jesus falando com os judeus, em um determinado ponto da conversa, não é a pregação, eu só estou... ele falou para aquele povo, olha, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, né? E aquele povo retrucou, dizendo, olha, nós somos filhos de Abraão, nunca servimos a ninguém, como pois dizes que sereis livres? Não somos escravos de ninguém. Mas ele disse, olha, aquele que pratica o pecado, ele é servo do pecado, ele é escravo do pecado. E nós estamos vivendo uns dias, nesses últimos dias agora, até terça-feira, onde nós vemos em várias cidades do nosso país, a festa, que nós conhecemos muito bem, a festa chamada Carnaval, e nós vemos como é triste, as pessoas que são aprisionadas, assim a semelhança daquele povo que estava conversando com Jesus, são escravas do inimigo, escrava do pecado, mas não reconhece isso. Nós, um dia, vivemos assim também, Nós não nascemos filhos de Deus, nós nascemos criaturas de Deus. E nós pecamos, um vivia uma vida de um jeito, o outro vivia a vida de outro jeito, mas como Davi diz, lá no Salmo 51, em iniquidade fui formado, e em pecado concebeu a minha mãe, Ele estava falando, não dele, mas estava falando da mãe. Então, desde o ventre, a gente é gerado em pecado. E nós nascemos com a natureza inclinada para o pecado. Então, ninguém aqui nasceu santinho. Todos nós pecamos.
Mas a boa nova de tudo isso, né, aquilo que realmente é tremendo é que um dia o Senhor nos encontrou, né? Um dia o Senhor nos achou. E Ele então, através de uma mensagem, eu não sei como que se deu a sua conversão, mas você ouviu a palavra e você se rendeu a essa palavra, a essa mensagem, porque a palavra do Senhor diz que a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra, a pregação. E a palavra do Senhor nos diz que nós somos salvos pela fé. Então hoje nós entendemos muito bem o que é um dia ter sido escravo do diabo. Embora a gente achava que estava fazendo o que era certo. Na nossa consciência, nós estávamos fazendo nada demais, mas na verdade é que nós estávamos nos distanciando a cada dia de Deus, porque o Deus que nós servimos e que nós conhecemos hoje é um Deus santo, é um Deus puro, é um Deus que nos chama para a santidade, e nós também somos santos, né? Diga para a pessoa que está do seu lado, você é santo, sabe? Mas o que é ser santo? Parece que esse pequeno comentário já está virando uma pregação, né? Mas deixa Deus levar. Então, irmãos, o que é ser santo? Ser santo é a gente ser separado, é a gente ser tirado do mundo, né? Separado para sermos aquilo que a palavra do Senhor nos diz lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Quando a palavra do Senhor diz, vós sois sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de que vocês possam anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quantos vivem na maravilhosa luz do Senhor hoje? Amém? Está fraco. Quantos vivem na maravilhosa luz do Senhor? Glória a Deus. E hoje, irmãos, eu sei que não foi fácil, porque, como eu já falei aqui, irmãos, como eu gostava de um forró, né? Aquele forró goiano, aquela sanfoninha tocando, quando eu ouvia, meu pé ficava coçando, falei, meu Deus, eu nunca vou conseguir ser crente, conseguir ser crente, porque eu não dou conta de ficar sem dançar forró, né? Mas um dia Jesus me pegou, né? Ele me laçou e ele disse, olha, vem para cá, porque tu és meu, né? Tu és meu, assim como cada um de nós. E eu sei que não foi fácil para a gente, no processo de transformação, ser livre, porque a carne, ela grita, né? A carne, ela quer. E, como eu disse, na nossa mente isso era nada demais, porque nós estávamos divertindo, né? Era apenas uma diversão, mas, de repente, a gente olha lá para Romanos capítulo 12, versículo 2, quando a palavra do Senhor diz, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então eu entendo que, a partir do momento que eu aceitei a Jesus, e que cada um daqueles que aceitaram Jesus, e começaram a estudar a palavra, e começaram a buscar a presença do Senhor, nós começamos a ver e a sentir uma necessidade de sermos verdadeiramente transformados, de sermos verdadeiramente uma nova criatura, porque da maneira que nós vivíamos, nós não podíamos agradar o Senhor, nós não podíamos, né, andar com o Senhor, porque Ele nos amou da maneira que nós éramos, mas Ele não quer que nós permaneçamos da mesma forma. Ele quer que nós venhamos melhorar a cada dia, sermos santos a cada dia. Ele quer usar você, irmãos. Olha, quando a gente vê essa juventude aí gritando, né, alegre, porque passaram 2 dias ali na presença do Senhor, e experimentaram um pouquinho do que Deus tem para a gente. Imagina se a gente verdadeiramente decidir
a nos consagrar, a buscar a presença do Senhor, a pagar um preço para que nós possamos ser verdadeiramente um instrumento usado nas mãos do Senhor. Eu estava conversando com algumas pessoas esses dias, e não lembro mais quem, a gente conversa com muita gente, né? E uma daquelas pessoas estava dizendo, olha, parece que o inimigo, ele está assim meio que camuflado na vida das pessoas. Parece que o inimigo, ele está ali adormecido, e as pessoas vêm para o culto, muitas vezes, não estou generalizando, estou falando de algumas pessoas, que às vezes estão passando por situações complicadas, delicadas no âmbito espiritual, e às vezes até com um problema de possessão, mas muitas vezes eles chegam na igreja, o inimigo está ali, e eles vão embora com o inimigo. Da mesma forma, irmãos, isso não pode acontecer. É por isso que nós temos que buscar o Senhor, né? Nós temos que verdadeiramente nos encher e saber que nós fomos revestidos da autoridade de Deus. Sabe, Jesus lá no capítulo 28 de Mateus, no versículo 18, ele diz, olha, eis que toda autoridade me foi dada no céu e na terra, né? Toda autoridade foi dada a ele. E aí a gente vai lá para Lucas, no capítulo 10, versículo 19, ele diz para os seus discípulos, olha, eu vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpião, né? E todas as hostes do mal, e nada absolutamente vos fará dano. Sabe, irmãos, nós somos um povo diferente, sabe? Nós temos que ter essa ousadia de falar isso. Nós somos um povo diferente. Nós podemos até ser, na linguagem do povo lá fora, um povo esquisito. Mas é um povo esquisito de uma maneira boa, né? De uma maneira extraordinária, uma maneira joia, porque o Senhor nos fez diferente. Porque, na verdade, eu acho que eu vou acabar pregando, é por aqui mesmo. Então, porque, na verdade, irmãos, foi para isso que o Senhor nos chamou. Agora, se você não está vivendo dessa forma, nós precisamos verdadeiramente rever algumas coisas. Porque nós precisamos ser diferentes nesse mundo. O mundo precisa de pessoas diferentes. E quando eu falo diferente, é cheia do Espírito Santo. É pessoa revestida do poder, revestida da autoridade, que sabe quem ela é, porque nós estamos aqui, irmãos, de passagem. Nós não estamos aqui para viver eternamente aqui, não. A nossa vida eterna é lá no céu, não é aqui. Sabe, nós vamos passar em breve, por mais que você viva aí 80, 100 anos, mas em comparado à eternidade ao qual você vai viver, isso é nada. Né? Nós não podemos nem dizer a porcentagem de 100 anos com relação à eternidade. Não tem como. Então, nós precisamos fazer a diferença aqui. Jesus, ele incomodou, irmãos. Ele incomodou porque verdadeiramente ele estava cumprindo o seu chamado. Ele estava cumprindo a sua missão. E a sua missão era de contrariar, muitas vezes, a maneira de pensar, a maneira de viver de muitas pessoas. Sabe? E quando aquelas pessoas que ouviam a Jesus, elas viam que verdadeiramente a mensagem de Jesus ela era diferente, que ele falava, quantas vezes a gente lê a Bíblia e vê as pessoas dizendo, olha, ele fala como quem tem autoridade, né? Como quem tem autoridade, e ele tinha autoridade, e ele ainda tem autoridade, ele mesmo disse, olha, eu tenho toda a autoridade. Então ele expulsava os demônios, de repente os discípulos dele também começou a fazer a diferença. Pedro e João subindo para o templo, para orar na hora nona, chegou ali na porta formosa do templo e encontrou ali aquele paralítico, desde nascença, estava ali, né, não podia andar e estava ali pedindo esmola. Lá no capítulo 4, mais para o fim do capítulo, a Bíblia diz que ele tinha mais de 40 anos, aquele paralítico. Então vocês imaginam aquele homem
aproximadamente 40 anos, sendo colocado ali na porta do templo, na porta da igreja, irmãos. Na porta da igreja, e as pessoas entravam e saíam. E nada acontecia com aquele homem. 40 anos. Ele já tinha acostumado com a vida, com aquela situação. Todo dia era apenas mais um dia no qual ele chegava, ele era colocado ali, e ele sabia que ele iria ganhar uns trocados. E no final do dia, né, ele voltaria para casa com os seus trocados, mas na mesma condição de vida. Até que, um dia, alguém que entendeu quem eles eram de fato, alguém que entendeu, né, que o chamado deles aqui nessa terra, e chega ali, aquele homem pede uma esmola, e Pedro então volta para ele e diz: olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata. Sabe, hoje a igreja às vezes está em busca de muitas coisas, coisas que o dinheiro compra, mas está esquecendo do principal. Sabe, ele estava acostumado, aquele servo estava acostumado só a receber esmolas. Quantos de nós, muitas vezes, apenas estamos oferecendo esmolas? Mas nós temos mais e nós podemos dar mais que esmolas. E aí Pedro então volta para ele e diz: olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E imediatamente aquele homem se levantou, se colocou de pé e entrou pelo templo, louvando e adorando a Deus, porque chegou uma igreja diferente ali. Porque a igreja não é isso aqui, igreja somos nós. Então, uma igreja diferente chegou ali, não religiosos. E aí, irmãos, as pessoas iam se agregando, porque eles viam que havia algo diferente. E com isso tudo, o que acontece? Muita inveja por parte do outro lado, né? Por ver que aquelas pessoas tinham algo mais. E nós não podemos, irmãos, ser vazios. Quantas pessoas às vezes estão apenas recebendo esmolas da nossa parte? Apenas a gente lê um versículo da Bíblia diante de uma pessoa necessitada, a gente faz uma oração, né, comum e liberamos a pessoa. Não, é chegado um tempo, irmãos, de nós verdadeiramente manifestar a graça, manifestar o poder, manifestar a unção do Espírito Santo, porque os dias estão findando. Sabe, o pastor Danildo colocou uns vídeos lá no grupo, depois quem não viu, veja os vídeos que ele colocou, né, como é interessante essa questão dos sinais que estão acontecendo. Irmãos, já não tem mais tempo de ficar cocheando entre dois pensamentos. Nós não podemos mais viver como Acabe, né? Ficar vivendo, né, se eu sirvo a Deus, se eu não sirvo a Deus. É hora de decidir se você quer ir para o céu ou você não quer ir para o céu, sabe? E quando eu leio esse versículo aqui, no versículo 18, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis, eis que porei um caminho no deserto e rio no ermo. Versículo 18, o profeta diz: não vos lembreis das coisas passadas e nem considereis as antigas. Sabe, esse capítulo, ele foi direcionado ao povo judeu, que estava cativo na Babilônia. Não sei quanto tempo já estavam ali vivendo cativos, se já estava chegando ao final, mas eu acredito que já estava já mais para o final, porque Deus traz uma palavra para aquele povo. Porque quando ele diz: olha, não vos lembreis das coisas passadas, não considerei as coisas passadas e nem as antigas. Eu acredito que aquele povo que estava ali cativo ali na Babilônia, depois de tantos anos, eles começaram a olhar
porque eles sabiam e conheciam a história do seu povo. E eles começaram a lembrar do que Deus havia feito para os seus antepassados lá no Egito. Depois de 400 anos cativos ali no Egito, Deus então levanta Moisés para poder tirar aquele povo daquela escravidão. Porque Deus disse, olha, o clamor desse povo, o sofrimento desse povo tem chegado até a minha presença. Então Moisés, vai, tira aquele povo de lá, porque eu vou levar aquele povo para uma terra que mana leite e mel. Sabe, não foi fácil a missão, mas a palavra do Senhor diz que o Senhor foi fiel, o Senhor tirou aquele povo depois de muita luta, Ele tirou. E então, esse povo aqui, eles começam a lembrar do passado, do que Deus havia feito, do que Deus havia realizado na vida daquele povo, mas eles já estavam há tantos anos cativos e nada acontecia, sendo que, na verdade, o Deus do povo que estava lá no Egito era o mesmo Deus que eles serviam. E eu acredito que na mente deles, eles ficavam pensando, por que Deus fez lá? E hoje Ele não faz para nós. Por que Deus libertou eles naquela época e hoje Ele não pode nos libertar? Porque nós estamos aqui, nós estamos clamando, nós estamos sofrendo, mas não há resposta. Sabe, irmãos, Deus tem uma resposta para você, mas na hora certa, Deus vai trazer a resposta que você está esperando. E hoje aqui, Deus manda dizer para você que a resposta ela vai chegar, mas não é no seu tempo, é no tempo dele, porque Ele sabe o momento exato, o momento certo. Sabe? E não olhe para trás, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, olhe para Ele, porque é dele que vem toda a vitória, é dele que vem as bênçãos que nós precisamos. E aquele povo tinha o Deus certo, estava servindo o Deus certo, o Deus verdadeiro, o Deus vivo, mas muitas vezes a circunstância nos leva a questionar. Quantas vezes a gente questiona, quantas vezes a gente até reclama, a gente murmura, porque está demorando, porque Deus não está fazendo logo. Sabe, irmãos, Deus, Ele ainda é Deus. Ele ainda é Deus. Hebreus 13:8 diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele não muda, Ele ainda é Deus. Então, queridos, Deus começa a falar para aquele povo, não vos lembreis das coisas passadas e nem considereis as antigas, porque eis que faço coisa nova. Sabe, esse ano é o ano da transformação. E quando nós falamos de coisa nova, nós entendemos que Deus está pegando aquilo que é velho e vai transformar em algo novo. Aquilo que é ruim vai transformar em algo bom. Aquilo que era mais ou menos vai se transformar em algo tremendo na nossa vida. Porque Ele é Deus de surpresa. Ele é o Deus que faz coisas grandes. E Ele diz, olha, não considereis as antigas, porque eu faço coisa nova. Sabe, às vezes eu fico lá em casa meditando, pensando, e eu penso assim, como que Deus é maravilhoso, irmãos. Você não pode se intrometer naquilo que Deus está fazendo, irmãos. Quando você pede, você precisa crer. A Bíblia diz, o meu justo viverá por fé. Às vezes a gente precisa de algo, nós oramos, e aí a gente vai atrás daquilo que é mais ou menos, não, isso aqui, não, está bom, só isso aqui está bom, né? Mas de repente o negócio não dá certo, e muitas vezes a gente quer até reclamar, porque o mais ou menos não deu certo. Mas de repente Deus vem com o excelente, vem com o melhor.
sabe? Vem com aquilo que a gente nem estava esperando, porque Ele sabe nos agradar. Sabe, Deus é aquele pai que sabe agradar o filho com o melhor. Ele fala assim, olha, você quer isso? Não, mas eu tenho o melhor para você. É só fazer como Davi lá no Salmo 40. O que Davi fez lá no Salmo 40, versículo 1? Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu quando eu clamei por socorro. Sabe, Ele tirou-me de um lago um lamaçal, né? Pôs os meus pés sobre a rocha, colocou nos meus lábios um novo cântico, um hino de louvor a nosso Deus. Muitos verão essas coisas, contemplarão e verão e confiarão no Senhor. Sabe, Deus vai confiar, muitas pessoas vão acreditar em Deus, muitas pessoas vão se converter ao Senhor pelos milagres que Ele vai fazer na sua vida, pelas bênçãos que Ele vai derramar sobre a sua vida. Então você precisa crer, você precisa acreditar, e eu creio que hoje mesmo Deus está trabalhando aqui, Deus está agindo aqui nesse lugar, porque eu sei que tem pessoas aqui que estão vivendo determinadas lutas dentro da sua casa, problemas espirituais, problemas emocionais, financeiros, vários tipos de problema. Mas Deus é o Deus que resolve todas as coisas. Quando nós podemos crer, quando nós acreditamos, sabe? Então aqui nós olhamos e vemos o Senhor falando para aquele povo, eis que faço coisa nova. Irmãos, a primeira coisa nova que acontece na vida de uma pessoa que não tem Jesus, é ela aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E aí a gente vê o que Paulo diz lá em Colossenses capítulo 1, versículo 13. Que Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Que coisa mais nova e mais maravilhosa do que essa? Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Já pensou de sair das trevas, das mãos do diabo, né, do inferno, e ser levado para o reino do Filho do amor de Deus, do Filho de Deus, né? Que coisa mais maravilhosa. É por isso que Jesus, Ele convida o homem, Ele diz para o homem, olha, você quer isso? Você quer experimentar isso? E Ele diz, olha, lá em João capítulo 10, versículo 9, eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem, achará comida, achará alimento, achará o suprimento que nós precisamos, porque Ele diz, eu sou o pão da vida, quem me segue nunca vai ter fome, ele vai ser suprido, né? Porque os judeus lá, os fariseus ficavam lá, não, Moisés que nos deu o pão, mas Jesus falava assim, não, Moisés não deu pão nenhum para vocês. Quem deu o pão foi o meu Pai, o verdadeiro pão, o pão da vida, né? Que desceu do céu, que é Jesus. É isso que nós vamos participar hoje, porque quem tem Jesus, como a musiquinha, lá da época do pastor Anil, da pastor Dani, do Gilvan, da Meire, que diz assim, quem tem Jesus tem tudo, quem não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo, lá no céu já tem morada. Então, irmãos, quem tem Jesus tem tudo. Vamos dar um aplauso ao Senhor Jesus, amém? Aleluia. Glória a Deus. Quem tem Jesus tem tudo. Eu não vou cantar ele porque não é do meu tempo. Então, irmãos, quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo, lá no céu já tem morada. Então, Ele é a porta.
E aí, quando a gente entra por essa porta, nós somos salvos. Aí é a continuidade, né, do versículo 10, quando ele diz, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância, vida abundante, vida de felicidade, vida de alegria, vida de vitória, vida de bênção, vida de conquista, vida de triunfo. É a vida que o Senhor tem reservado para nós. Mas nós precisamos andar, trilhar no caminho dele. Precisamos. Então, essa coisa nova que ele diz, né, não é só ali, tirando aquele povo do cativeiro, que estava ali na Babilônia, mas como eu disse, quantos de nós estávamos no império das trevas? Mas ele nos tirou e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Irmãos, andar com Jesus, servir a Jesus, é a coisa mais maravilhosa que tem. Sabe? Quando a gente pode descansar e saber que Ele supre todas as nossas necessidades. Ele é Deus. Então, meus queridos, que nós possamos verdadeiramente entender que no passado, Deus, Ele trabalhava através de um homem para abençoar uma nação. Ele levantou Moisés para tirar aquela nação ali do Egito, conduziu aquela nação 40 anos no deserto, não faltou nada, não faltou alimento, não faltou água, apesar da rebeldia do povo. E então, depois vem os reis, nós vemos que a palavra dizendo assim que quando o rei fulano, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, então toda a nação era abençoada, porque o rei entendia, ele era o cabeção ali, né? Ele entendia e levava o povo a buscar o Senhor. Mas de repente vinha um outro rei, como Acabe, aí a pessoa diz, lá a palavra do Senhor diz, olha, e ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, e toda a nação perecia. E Deus ainda continua usando homens. Só que agora, não é para estar abençoando uma nação, mas hoje Ele usa Ele usa você. Porque quando a gente olha para Atos capítulo 16, versículo 33, se não me engano, quando o carcereiro pergunta para Paulo, o que eu hei de fazer para ser salvo? Aí Paulo diz, olha, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Então, parte de uma pessoa. Paulo disse, olha, depois que a tua casa, toda a tua casa for salva, aí as coisas vão começar a melhorar. Não, precisa de um só. Talvez você esteja pensando, pastor, mas lá em casa é só eu que sou crente. É uma tribulação lá na minha casa, é uma dificuldade, é uma luta, é uma guerra, é meus pais, é meu marido, é minha esposa, é os filhos. Mas Paulo disse, olha, crê no Senhor Jesus. Estava falando para aquele carcereiro. Crê no Senhor Jesus. E depois vai ser salvo. Não só você, mas toda a sua casa. Toda a sua casa. Sabe? Se nós nos posicionarmos... Deus, Ele é o maior estrategista de guerra, irmãos. Ele levanta um guerreiro dentro de cada família para guerrear. Porque a Bíblia nos fala que a nossa luta não é contra sangue e carne. Não é contra a esposa não é contra os filhos, mas é contra os principados, potestades, os dominadores desse mundo tenebroso. Então, Ele levanta alguém para estar guerreando, Ele levanta alguém para estar orando, e Deus vai quebrando as cadeias, e as pessoas vão se convertendo. Então, irmãos, hoje, Ele me usa, Ele usa a Sueli dentro da nossa casa, os nossos filhos dentro da casa deles, vocês dentro da casa de vocês, e assim por diante. E assim, como diz Isaías, a glória do Senhor vai enchendo a terra, né? Assim como as águas cobrem o mar, a glória do Senhor vai enchendo toda a terra. Então, meus amados, que nós possamos entender, nós que já fomos salvos,
nós que já fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, nós precisamos entender que a nossa missão, ela é muito mais séria do que nós pensamos. A nossa família, ela vai ser salva a partir de nós. Deus pode usar muitas pessoas, pode usar vários meios, mas as pessoas dentro da nossa casa, eles vão olhar para nós, para ver a mudança, para ver a transformação que está acontecendo. Porque tem gente que fala que converteu, mas parece que depois que converteu, que diz ter convertido, parece que piorou. Aí as pessoas olham e dizem, não, desse jeito não dá. Tem que haver transformação, né? Transformação, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Amém? Quero convidar o louvor aqui bem rapidinho. E eu quero, nessa hora, pedir que você feche os seus olhos. E antes de nós passarmos para a celebração da ceia, eu quero estar chamando aqui à frente algumas pessoas para que nós possamos orar. Não sei qual é a luta que você tem enfrentado, mas eu sei de uma coisa. Quando eu chamar vocês aqui à frente, não é porque o pastor vai orar e alguma coisa vai acontecer. Não, nós vamos orar. Mas eu vou orar para você entender que você é um guerreiro. Que essa guerra que você está enfrentando, você precisa se posicionar. E precisa realmente buscar. Porque Deus, Ele quer usar você. Ele quer usar você. E eu sei que você está me entendendo. Então, eu quero que você venha aqui à frente, nós vamos orar junto. Você que precisa de uma bênção, de uma vitória na sua vida. Que você está enfrentando situações diversas. Sai do seu lugar, vem aqui. Hoje eu estava falando com Deus. Falei, Senhor, nós não podemos só pregar e falar que o Senhor faz algo e a gente não vê as coisas acontecendo. Nós precisamos pregar e vermos as evidências, né, surgindo. Eu não sei, Deus, Ele pode me usar? Pode. Mas Deus também quer usar você. Porque muitas vezes nós ficamos dependentes, irmãos. Dependente da oração do irmão, dependente da oração do pastor, dependente, se não tiver ninguém ali, a gente fica rodado, fica perdido. Quando na verdade, eu tenho que entender que eu sou autoridade. Que eu posso ser usado, porque se eu já aceitei a Jesus, e o Espírito de Deus, Ele habita em mim, irmãos, então eu tenho autoridade. Eu tenho. E o diabo, ele reconhece isso. Sabe, os discípulos voltaram para Jesus depois de uma missão, e disseram para Jesus, todo alegre, dizendo o seguinte, Senhor, olha, nós estamos felizes, porque até os demônios se nos submetem. E aí, Jesus disse, olha, eu vi o diabo, né, caindo do céu, mas eu quero dizer uma coisa para vocês, não fique feliz só porque os demônios se submetem, mas se alegrai-vos primeiramente, porque o vosso nome está escrito no céu. Sabe? É isso. Porque se o nome daqueles discípulos não estivesse arrolado no céu, aqueles demônios não se submetiam à autoridade daquelas pessoas. Porque o diabo, ele conhece os filhos de Deus, porque nós temos
uma marca. Nós fomos lavados com o sangue do Cordeiro. Ele sabe quem recebeu autoridade e quem não tem essa autoridade. E o diabo, muitas vezes, está soprando no ouvido das pessoas. E eu acredito que ele tem soprado no ouvido de algumas pessoas aqui, dizendo: quem é você? Você fez isso, você faz aquilo, você diz que é crente, mas hoje não é firmado em nós, mas é firmado na justiça de Deus. Na justiça de Deus. Porque eu não preciso fazer nada. Ele já fez tudo. Ele já fez tudo. Quero pedir à igreja para se colocar de pé.